Meu nome é Alessandra Vick, eu sou especialista em comunicação e resolução de conflitos. E hoje eu tenho o prazer de receber a querida Tereza Rossi, que é uma profissional e uma pessoa que eu admiro muito. E hoje ela vem aqui falar sobre design de sistemas. Ela que tem mais de 20 anos de experiência com negociações complexas, multipartes, facilitação de diálogo, justamente construindo esse consenso. Ela vem trazer exemplos práticos para você conseguir visualizar como que pode implementar isso também dentro da sua empresa. Vamos juntos nessa? Antes de começar, se inscreva no canal e acione o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Tem conteúdo novo toda semana. Se você quiser, deixa aqui nos comentários. Pode sugerir algum tema que gostaria de ver por aqui ou a indicação de algum profissional, alguma pessoa que você gostaria que eu entrevistasse também. Querida Tereza, que alegria recebê-la aqui no canal. Eu já tive oportunidades de acompanhá-la profissionalmente no ICFML, em outros webinars, outros encontros, e é uma grande alegria mesmo recebê-la aqui. Então, agradeço imensamente por ter aceito o convite. E eu já faço uma pergunta no início para instigar e para que as pessoas que estão nos assistindo conheçam um pouquinho mais sobre você. Então, compartilha, por favor. Quem é Tereza para além do currículo? Em primeiro lugar, muito obrigada. É um prazer e uma oportunidade poder estar falando com você. Eu diria que a recíproca é verdadeira. Acho que eu espero ser muita coisa além do CV. Aliás, eu acho que o CV tem que vir depois. Na minha opinião, primeiro vem a biografia da pessoa, quem ela é, o que que ela compõe, o histórico, o que que ela é como pessoa, os valores dela, para depois vir o CV, depois vir os títulos e depois vir o que ela eventualmente tem, etc. e tal. Então, eu acho que além do CV, eu sou a TT, muita gente me conhece como TT, a maior parte dos meus amigos como TT, de família e tudo. Eu sou casada com o José Luiz há 30 e muitos anos, eu não posso dar muitos detalhes, senão daqui a pouco vão perguntar a minha idade. Sou mãe de 3 filhos ótimos e sou avó de 2 netos maravilhosos. E eu tenho interesses diversos, eu gosto de viajar, de ler, de esporte e gosto muito de gente. Então, eu acho que isso é o que me aproxima aí diria, da resolução de conflito. Eu gosto de gente, eu gosto do trato com pessoas. Perfeito. Com certeza foi isso que acabou fazendo o link na sua atuação profissional também. E é o que torna a atuação profissional, a gente passa tanto tempo no trabalho, mais leve, quando a gente consegue conectar com o que a gente gosta, com a nossa essência, com quem nós realmente somos, não? Com os valores que a gente tem, com o que a gente acredita, com o que a gente acredita, principalmente que deva ser feito, né? Eu acho que eu tenho o Verdade. privilégio de trabalhar há muitos anos como consultora independente, então, eu acho que essa independência me dá, eu diria que é um privilégio, a possibilidade da escolha de que direção eu vou e que tipo de projeto eu trabalho. Então, é bom isso, é muito bom. Porque você consegue filtrar e dizer alguns nãos, poder, opa, aqui não está caminhando como eu gostaria, ou direcionar, ou então sair, certo? Eu acho que a melhor liberdade é dizer não faço, ou não me interessa, ou não estou de acordo. Então, eu acho que essa é a maior liberdade, eu acho que é essa. É de ter independência de poder dizer um não, eu acho, quando for o caso. Perfeito. Ainda bem que eu precisei Uhum. de poucos nãos, mas eu acho que faz parte. É porque os seus valores, o seu direcionamento já ajuda a mostrar alguns limites. Então, as pessoas já têm certo receio de trazer alguns casos. Eu acredito muito nisso. Empresas, profissionais acabam contratando pessoas que vão nessa direção. Não são tão ousados às vezes, porque, opa, tal pessoa ela já não vai por essa linha, não vou nem tentar perguntar. Eu posso até, dependendo do que você for me perguntar, te dar exemplo de um projeto que eu estou trabalhando nesse momento e que eu tive a independência de dizer, não é assim que eu vou entregar. Então, por favor, me diga como quer a entrega. Se quer entrega dessa forma ou se quer entrega da forma como você quer que as pessoas leiam, porque aí não tem problema, mas aí o nível de comprometimento meu, e inclusive até onde eu vou, é outro. Já deixa tudo muito bem alinhado no início, a expectativa e qual é a linha de atuação. A gente sabe no início, muitas vezes a gente só sabe depois, ou no final, mas faz parte, Alessandra, parte.
E para quem está aqui nos escutando, Tereza, e que não está muito acostumado com o termo design de sistemas, você pode introduzir para a gente começar nessa linha? Design de sistemas é uma terminologia importada do inglês, né, que é uma resolução de conflito. Eu costumo traduzir que o nome assusta muito mais do que na verdade é. Todo mundo faz algum tipo de design de sistemas. Se você está fazendo uma gestão, pode ser até gestão da sua casa, você tem que gerir várias variáveis ou várias pessoas acontecendo ao mesmo tempo, e os conflitos que domesticamente podem acontecer e acontecem, isso pode ser um tipo de desenho de sistemas. Então, Uhum. acho que a minha experiência profissional, eu poucas vezes eu tive a oportunidade de dizer estou fazendo um design de sistemas com esse nome, mas quase que 100% dos casos eu utilizo a estrutura do desenho de sistemas para poder resolver conflitos e resolver questões e resolver demandas com isso. Então, desenho de sistema, na verdade, tem aquela estrutura, são vários problemas acontecendo ao mesmo tempo. Agora, identificar o que que você vai resolver, né? Quais são as pessoas Uhum. que estão com aquele tema, ou com aqueles temas que você vai resolver, qual é o contexto daquilo, qual é o histórico daquilo, quais são os processos de resolução que já existem, né? Como você vai melhorar, vai inovar, depois medir e desenvolver índices, indicadores para fazer aquela medição. Mas o sistema ele é uma coisa fechada, né? Então, é, ele normalmente se retroalimenta e ele vai melhorando em si mesmo. Outras vezes eu utilizo os critérios e tudo para uma coisa mais linear, um problema que tem início, meio e o encaminhamento para um fim. Uhum. Os designs mais famosos que são dos acidentes, que você deve falar, e tudo que é uma... São vários temas que são resolvidos por vários processos separados e se retroalimentando e melhorando a cada problema solucionado, o histórico do problema anterior melhora o critério de solução e a forma do seguinte. Mas Uhum. então, design de sistemas é um nome muito mais complicado do que, na verdade, ela é. Eu tenho certeza que todo mundo faz algum tipo de design de sistema no trabalho que tem, inclusive dentro de casa. Então, para ajudar, a visualizar, quem está me escutando talvez tenha começado a perceber um pouquinho mais sobre isso, você pode compartilhar alguma experiência que você teve com uma empresa, alguma situação aplicando o design de sistemas? Vários, vários exemplos. Eu posso te dar um recente, posso dar um nome, porque não há nenhuma uma questão. Normalmente eu evito falar o nome, mas é um projeto que eu fiz para o Wikimedia Foundation, foi até no ano passado. O Response for Proposal, que veio com uma estrutura que no início eu achei diferente daquilo que a gente conhece como mediação, porque as demandas eram, primeiro, fazer auditoria de alguns conflitos que ele tinha, e auditoria não é uma terminologia que a gente use normalmente. Depois, Uhum. o caminhamento e o acompanhamento dos conflitos que eles estavam vivenciando com as unidades deles. Depois, uma questão de treinamento, que eles tinham foco em treinamento, e queriam terminar com uma estrutura de solução. Tá? Então, como é que foi? Eu posso dizer como é que foi o desdobramento desse projeto. Então, assim, na verdade, a gente vai descobrindo as coisas com o carro andando, né? Então, primeiro a questão, quando eu fiz a auditoria da forma de resolver conflito, já foi uma surpresa. O que eu descobri é que os conflitos chegavam atrasados. Se a gente pensar numa linha de solução, você sabe que quanto mais tarde você entra na solução, mais escalado ele está. Sim. Então, os conflitos chegavam para um comitê, que era um subcomitê designado para resolver, já um pouco avançado na linha do conflito, com os conflitos mais escalados. Então, a possibilidade, os recursos que podiam ser utilizados para a solução eram pequenos, por causa do desgaste da relação e por causa do universo de ferramentas que eles tinham para resolver. E a solução Uhum. eram invariavelmente duas soluções: ou descredenciar o colaborador,
ou você aceitar e continuar, a pessoa corrigir, porque ouviu, entendeu e continuar a relação. Mas a quantidade de descredenciamento estava sendo grande e uma das questões eles terem procurado ajuda é porque havia reclamação com relação ao nível de descredenciamento. Como é que você faz um desenho de sistema nessa situação? Aí, então, primeiro um trabalho de entender como é que eles funcionavam, e é uma estrutura, primeiro que ela é orgânica, e ela é mundial, e ela é tudo entrelaçado ao mesmo tempo agora, ela não é uma estrutura hierarquizada, ela é uma estrutura Uhum. extremamente horizontal. Como você entende? Então, primeiro, eu fiz um estudo de 2 ou 3 casos que estavam acontecendo e identifiquei esse padrão. Era um padrão Uhum. tarde aonde nesse comitê que deveria resolver. Então, primeiro era um padrão de ajuste de timeline, né? Do tempo e do momento que deveria ter a interveniência. Depois, havia a questão de quais eram os atores envolvidos. Tirando a parte evidente, que eram os atores que estavam em conflito, quem mais estava envolvido nesse critério de solução? E aí eu comecei a ver que dentro da estrutura deles, a reclamação chegava por diversos canais de entrada. Então, Uhum. das disputas, que não é exclusividade, mas a maior parte das disputas, elas tinham a origem, pelo menos nesse momento que a gente estava olhando com os casos que chegaram para mim, eram mais de disputa de domínio geográfico. Você sabe que dentro dos Wikipídias regionais, cada um fala de uma região, de um tema, etc. E tal. Então, havia, de Sim. uma maneira geral, uma disputa muito grande. Isso foi um projeto que me demorou 2022 inteiro. Haviam disputas de Complexo. complexo, que eram disputas de regionalidade. Quem tinha maior possibilidade de atender com informações naquela região. Então, era uma disputa Uhum. de domínio, de regionalidade. Só que, como não existe um contrato laboral e é tudo feito por voluntariado, aí você vai entender como é que são as relações. Então, não existe também um pagamento formal. Isso vai reduzindo os instrumentos que você tem de poder de atuar. Negociar. Negociar e atuar. Se você precisa, porque Uhum. muitas vezes você negocia, algumas vezes você promove o debate para você ver qual é o argumento que tem razão, outras vezes você tem que ser um pouco mais incisivo para afunilar. Então, o remédio é conforme a dor. Dado essa característica, as unidades costumam receber uma espécie de bolsa ou um incentivo financeiro, não existe um pagamento formal, para que elas desenvolvam dentro daquilo que foi proposto naquela região. Aí, quando tem esse conflito, eles vão lá em cima, em quem dá, eu vou chamar de bolsa, tá? Mas em quem Uhum. faz a concessão desse dinheiro e fala: esse dinheiro não tinha que ir para ele, tinha que ir para mim, e na verdade eu sou mais capaz, eu sou melhor por causa de A, B e C. Então, já entrava por um comitê que era aquele que dava quem concedia o dinheiro. Havia também o tipo de denúncia, que era o tipo de denúncia de que as coisas não estão sendo feitas de forma correta, ou não estão se seguindo as regras. Então, ia para como se fosse um departamento de compliance. Então, até que isso, Uhum. a resolução de conflito, já tinha caminhado nas outras áreas diversas, um tempo grande. Então, chegava aqui o pessoal de distribuição de recursos, de compliance, problemas de recursos humanos, chegava aqui muito tarde. Aí eu falei, bom, a estrutura não tem uma linearidade adequada. E aí começam os outros problemas que derivam de sistema de conflito. Assim. Quais são os papéis e responsabilidades de quem está envolvido? Né? Quais são os Uhum. sistemas que estão funcionando? Quais são as ferramentas? O que você tem? O que pode ser usado como remédio? Quem responde para quem? E Sim. era uma dificuldade, porque é um ambiente que não é um ambiente muito fluido, é um ambiente onde várias coisas acontecem ao mesmo tempo, onde não existe obrigatoriedade da resposta, porque tem muita coisa na base do voluntariado, onde a gente tem que Uhum. pautar por valores. E quando a gente fala por valores, o valor vai muito com a cultura. Então, a Sim. cultura
acompanhei um problema na Polônia, que tinha um perfil cultural, acompanhei disputa na Nigéria, com outro perfil cultural, e acompanhei disputa em Camarões, então outro perfil cultural. Então, como você coloca tudo isso dentro do mesmo desenho de sistema? Aí sentamos, aí é o trabalho de consultoria, você senta e vem a coisa mais importante do desenho de sistema. Qual é o problema que você quer resolver? Porque tem vários problemas. Você pode fazer vários processos de solução. Qual é o problema mais urgente de ser resolvido? O problema mais urgente de ser resolvido chegou a essa conclusão, que era não usar só, como se fosse um comando-controle, não usar só a ferramenta mais forte, que é descredenciar a pessoa. Então, o problema é Uhum. reduzir o número, eram dois, era reduzir o número de conflitos escalados, número um, e segundo, não ser tão contundente na solução, não ter que descredenciar uma pessoa que às vezes já tinha um histórico de relação muito grande, e Uhum. o critério de descredenciamento não era muito definido. Olha, quando você descredencia por quanto tempo? Nunca mais volta? E não havia nada definido. Então, com tudo fluido, a gente tem que definir papéis e responsabilidades, critérios, linearidade, quais são o que já existe dentro da estrutura de vocês que funciona. Então, foi um trabalho muito grande de pesquisa e daí um trabalho de sentar e resolver junto. E aí houve uma questão de treinamento para eles entenderem também a natureza de resolução de conflitos, etc, etc. Daí, nesse Ah, momento, aí eu vou voltar um pouco no que você falou, dizer não. Eles me pediram material de treinamento, de resolução de conflito e tudo. Só que eles são depositários de informação. Então, quando você vai lá, eu falei, o que você já tem de resolução de conflito? Eles tinham 2 ou 3 treinamentos maravilhosos. Eu falei, eu não vou entregar isso. Eu não vou entregar mais um treinamento que você já tem. Então, vamos resgatar o que você já tem. O que eu posso fazer é treinar no material que você já tem, mas eu não vou deliberadamente entregar o material, mesmo que, porque isso estava no meu contrato, entregar uhum. material. Vou te entregar isso porque não faz sentido. A gente precisa fazer um ajuste. Então, foi um não. O segundo não foi que, dado o volume de conflitos que vocês querem, o volume de temas que vocês querem colocar dentro desse sistema, é, ah, o tempo que a gente tem para ver e o orçamento que vocês têm para trabalhar comigo e com outras coisas não é suficiente para isso. Então, como vamos resolver? Uhum. Para eu não me estender e eu poder te contar outros casos, que são vários, e ficou definido o seguinte: eu vou fazer um guideline, um guia de como deve ser feito, e vocês vão, com recursos próprios, começar a fazer esse encaminhamento, e eu vou ficar ajudando pontualmente ou ajudando em momentos que vocês precisam. Então, o desenho Uhum. do sistema foi o seguinte: primeiro, é, divulga para todo mundo que existe um comitê. Primeira comunicação. Todo mundo tem que saber que, quando tem um conflito, a primeira coisa que tem que fazer é procurar o comitê de resolução de conflito. Primeira coisa, número um, as pessoas não sabem, não. Uhum. Segundo, Para não ir em vários canais, assim já centraliza tudo. Segundo, essa pessoa, essa unidade responsável, 1 ou 2 pessoas, ela tem que ser capaz de entender e analisar, e ela tem que estar em contato com os outros canais, porque os outros canais vão continuar. Por mais que você divulgue, nem as pessoas não fazem o que você divulga. Então, assim, a reclamação entra, ela vai para diversos canais, mas volta, quem recebe tem que voltar para vocês, dentro da caixinha de vocês. Uhum. A caixinha de vocês vão categoria disso. Se é uma categoria de compliance, se é uma categoria de recursos, se é uma categoria. Qual é o tema? Aí vocês são encarregados de ajudar na solução, vocês não são um agente de solução, porque é a natureza do conflito deles, é uma natureza, vamos supor, de recurso. Vocês vão ajudar na parte relacional deles, mas a questão de recurso, o departamento de recursos tem que estar junto. Então, é Uhum. uma bola que vocês têm que bater juntas, ou você vai entregar para um outro. Tinha algumas coisas que tinham uma questão jurídica. Você vai entregar para o departamento, mas o dono do bastão é você. Então, você não larga esse problema, você acompanha esse problema. Aí você resgata as informações, tudo que você precisa mais na frente. Você volta para os agentes, para quem está em conflito, você responde, você conversa, dialoga, etc, etc, etc.
e você dá o encaminhamento aí da resolução, né? Com a Zero Sim. Escrito, com as Zero as ferramentas, eles negociavam e faziam tudo por escrito. Falei, por escrito é bom, mas já tem um desbalance aí, porque tem gente que tem uma capacidade é mais assertivo para escrever, ou ele é mais resumido para escrever, então isso já dá um desbalance. Então, assim, vocês têm que ter um instrumento que não seja só o reporte, né, o que está escrito, para vocês poderem ter um quadro geral. Então, se estabeleceu que eles iam fazer um contato, também pelo telefone, com conferência e tudo, para eles terem outros padrões. Aí, as Uhum. de atuação não vão ser só descredencial, você tem que ter um período probatório. Esse período, então, você primeiro vai suspender, vai ser uma suspensão por 1 mês, vai ser uma suspensão por 2 meses, por 3 meses. Qual é o critério de gravidade que vocês vão colocar isso? Aí volta para ver se, então, assim, você vai deixar a pessoa suspensa, ver se o remédio resolveu, acompanha, ver se o conflito continuou, e você acompanha, e vai acompanhando para ver se resolveu ou não. Vamos supor, Uhum. resolveu-se o conflito. Você não larga ainda. Você volta 1 ou 2 meses depois para você saber se efetivamente o que você combinou, o acordo que você fez está sendo implementado, se não está, que tipo de ajuste precisa. E quais são os indicadores que vocês vão ter? Assim, o primeiro indicador é evidente, que é o indicador de número de conflitos que tem diminuído. Sim. O indicador primeiro é o número de conflitos que chega escalado. O segundo é o número de descredenciamentos que vocês fazem. Então, a gente desenvolveu, assim, foi um desenho de conflito, mas foi um desenho de conflito na orientação. Então, hoje, o meu Uhum. voltar e verificar em que momento eles estão. Porque as coisas não são resolvidas só Sim. por podcast, depende do orçamento, do prazo, etc, etc. Claro. Nossa, esse exemplo foi muito bom, porque é uma temática que está em alta, tem a dinâmica da tecnologia, as questões da informação que estão. Então, eles não podem ter algo muito engessado, senão não acompanha a realidade deles, né? Então, esse é um ponto muito importante Não tem uma relação de obrigação. Quando também. Uhum. elas, elas, elas podem ser, você tem obrigação quando você recebe o recurso, você tem que prestar contas, mas você pode prestar contas de uma maneira bastante elástica, entendeu? Sim, Então, todo um trabalho de definição de papéis, de definição de critérios, e sempre comunicação, 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 sim, e instrumentos de resolução. Os instrumentos de resolução não pode ser julgou e vai embora, né? Descredenciou e vai embora. Você precisa ter uma gradação antes de chegar lá, e uma verificação se o conflito está andando, não está andando, está resolvendo. Então, perfeito. posso dar outros exemplos, exemplos mais antigos. Também posso falar o nome da empresa aqui. Já não existe. A Monsanto, há muitos anos atrás, houve uma invasão de terras, uma questão de crise muito grande, e eles tinham um problema de acomodação, de aceitação local. Então, foi um trabalho de entender quais eram as partes interessadas envolvidas, quem não queria essa aceitação, conversar com todo mundo que estava no entorno, entender e desenhar para eles uma espécie de um relacionamento com cada tipo de parte interessada diferente, para que estabelecesse Uhum. pensa mais equilibrado, sem a crise que havia havido. Enfim, o mesmo sistema de acompanhamento, de estava funcionando. Posso te dar outro, mas Perfeito. Não, mas eu gosto quando traz exemplo prático, porque fica muito mais fácil das pessoas que estão nos escutando visualizar. Mesmo para mim, que trabalho na área, é muito rica a informação e a forma como você consegue desenhar internamente toda essa linha, esse raciocínio e a implementação. E aqui vem uma outra coisa curiosa sobre a sua trajetória, porque você é engenheira de formação, correto, Tereza? Então, isso também ajuda a conseguir direcionar de uma maneira tão estruturada, de maneira prática, objetiva, para agregar ainda mais na hora de resolver esses problemas. Você não acredita nisso? eu acho que sim. Eu acho que, primeiro, quando a gente trabalha com gente com problema, talvez seja um pouco do perfil, da formação profissional e do perfil, né? Uhum, Eu procuro sempre descascar um problema maior em problemas menores, e eu sou muito objetiva naquilo que precisa ser resolvido. Então, é uma coisa enfim, eu estou essa semana trabalhando no outro projeto, que é um
eu te dou até exemplo, mas fazendo entrevista com vários stakeholders, e daí no esquema de fazer as perguntas são fundamentais. Eu volto para qual é a resposta que eu preciso ter dessa pessoa. Aí eu estruturo a pergunta em função da resposta que eu quero. É, Uhum. essa forma mais enquadrada, ela é boa, mas ela não pode te limitar, né? Assim, ela ajuda, né, para você estruturar uma forma de solução, mas você não pode ficar engessada nela, senão você às vezes perde coisas que podem acontecer em paralelo. Tem que ter sensibilidade, tem que identificar ali as questões específicas de cada caso, e como é ser humano, tem que perceber isso. Como você comentou desses 3 exemplos dentro dos países, não tem como simplesmente chegar e aplicar, sendo que a questão cultural vai acabar modificando isso na prática. Então tem que levar tudo isso em consideração. Aspectos práticos, por exemplo, eu vou pegar esses 3 casos. Havia um caso de disputa na Polônia, que era um caso de reeleição, 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 e que as pessoas reclamavam que não concordavam com a, eu vou te dar por que é o prático, né? Não concordavam com a reeleição constante de um determinado líder lá. Só que, Uhum, quando se olhar o estatuto da unidade nesse país, o estatuto era o estatuto que favorecia sempre a reeleição de uma pessoa. Só que qual é o poder, qual é o instrumento de poder que você tem para mudar um estatuto? Se você já aceitou, já filiou e tudo. O teu poder é sobre o conteúdo, não é sobre o estatuto. Então, assim, a uhum. gente tem as questões, que são as questões relacionais, e tem as questões práticas. E eu, por exemplo, apesar de ser engenheira, não trabalho sem um advogado, porque tem um aspecto jurídico que não me deixa, a gente não pode. Uhum. Então, assim, outros profissionais, eles fazem falta quando você tem uma análise. O projeto que eu estou trabalhando agora, projeto de acompanhamento de impacto social, mas quais são os problemas derivados desse impacto sobre o guarda-chuva de recursos humanos? Então, que tipo de profissional Uhum. acompanhar? Então, eu estou trabalhando com uma profissional específica de direitos humanos, aí ela tem um olhar, eu tenho outro olhar, e, enfim, depois vamos ver as perguntas que você tem, eu vou te falando mais. Não, mas então você trabalha normalmente com outros profissionais, criando esse grupo mais multidisciplinar, seria isso? Dependendo do caso, o grupo é Uhum, eu sou só uma partezinha, às vezes eu sou quem desenha, às vezes eu sou o consultor, às vezes eu sou o mediador, esse nome, né? Para falar em mediação, você perguntou, eu sou engenheira de formação e a vida inteira eu trabalhei sendo chamada com outros nomes. Então, chamada para resolver uma gestão de crise, chamada para fazer uma estratégia de engajamento não vou falar stakeholder, mas com parte interessada, chamada para fazer o mecanismo de queixa, chamada para ser mediadora, só aconteceu na minha trajetória em 2015. Eu engenheira de formação, mas eu trabalhei muito tempo com sustentabilidade, então eu brinco que eu sou precursora. Então, quando eu comecei a trabalhar com sustentabilidade, foi antes do ano 2000, as pessoas, mas sustenta o quê? Entendeu? A gente estava começando a explicar uhum, os 3 pilares de pilar ambiental, social e econômica. Hoje em dia todo mundo sabe o que é. Quando eu comecei a entender e a buscar informação sobre mediação, foi em 98. Não existia. Então, assim, quando a gente começou depois de 2004, 2005, falar de mediação, as pessoas intermedia o quê? Intermedia o quê? Muito na linha de comércio. Então, mediadora, ele aconteceu em 2015, por incrível que pareça. A olha. trabalhar, ela envolve sempre a resolução de conflitos, ela envolve sempre melhorar as relações, mas não com esse nome, com essa estrutura. E Uhum. às vezes com Até outro. porque são casos complexos também, então você precisa, utilizar diferentes ferramentas para aquele caso específico, não? Sim, depende do papel que você vai ter. Então, por exemplo, em 2015, quando eu fui a primeira vez chamada para ser mediadora, era um caso de muitas partes, tá? Eram mais de 1.000 afetados, era um caso de natureza totalmente ambiental, então havia juridicamente mais, eu prefiro não falar o nome Claro, claro. mas enfim.
Era um caso de impacto de uma comunidade muito grande que originou um volume de demandas muito grande. Esse volume de demandas pelo judiciário começou a criar, até que fosse resolvido o pagamento era mais que um salário mínimo, era um valor maior para cada um dos afetados, e aquilo virou uma máquina. Até que a seguradora resolveu agir, como não era uma seguradora brasileira, uma seguradora inglesa, ela entendia a mediação, então ela buscou um mediador. Então, múltipla parte, sim. Eu chamei para trabalhar comigo me lembro perfeitamente, era uma pessoa que tinha conhecimento de bastante resolução de conflito e ela tinha uma formação original de biologia. Eu falei, uma bióloga, porque parte das reivindicações era o esquema de volume de pesca que tinha variado muito em função daquele evento que tinha sido derramamento de óleo, etc, etc. Eu falei, eu preciso de alguém que entenda. E aí, quando você vai Uhum. no problema, Alessandra, quando a gente começou a entrar no problema, posso contar detalhes dessa história, mas ele se resumia a duas coisas: ao representante da empresa, os representantes da empresa e os representantes dos afetados. Então, aquele monte de parte, na verdade, se resumiu a uma disputa de duas partes de peso, duas partes grandes, Uhum. e foi um entendimento, uma batalha assim, foi com os advogados o tempo todo, porque era advogado de um lado e advogado do outro, a gente não podia prescender. A análise científica ela ficou um pouco desvalorizada, porque não era o objetivo maior. As disputas era uma disputa de quem vai dar quanto e de que maneira. Então, eu me lembro que Uhum. respostas para resolver, que teoricamente seriam resposta no meu, tá? Como mediador e como pessoa olhando, mais justa, foi desenvolvido um trabalho por parte da empresa compensatório para mitigar o que tinha acontecido, compensatório, que era um grande trabalho de ajudar aquela comunidade de pescadores e colocar frigorífico, colocar outras coisas que teria, não seria só o reembolso seria diminuído, mas com uma série de iniciativas que, em termos socioambientais, teriam mais durabilidade. Era um período Uhum. para que as lanchas pudessem sair pagando menos no seu combustível, era um frigorífico grande para que os pescadores pudessem armazenar num ambiente câmara fria o que eles pescavam, não precisava. Só que, no fundo, os advogados não quiseram, porque isso não interessava, isso era benefício da, da comunidade, mas não era benefício Direto deles. numericamente de quanto tinha que pagar. Então, assim, às vezes você pensa uma coisa, mas o problema que você está resolvendo não é esse. Então, o problema que eu tinha que resolver era como equilibrar o poder das duas partes, era como equilibrar os argumentos das duas partes, Uhum. não é desprezando, mas deixando em segundo plano o benefício, porque o conflito não ia se resolver se os representantes não entrassem num acordo. E não Uhum. estava, os afetados dos dois lados, estava muito na pauta dos seus representantes. E sim, Uhum. o volume de que maneira vai ser pago. Então, uma vez que se acertou numericamente o valor, aí foi para um outro que não é um desenho de sistema, mas é um desenho estrutural que precisa. Como será feito o reembolso de 1.100 e tantas pessoas, onde você tem que registrar que você pagou, você tem que filmar que você pagou, você não pode simplesmente depositar no banco. Se você deposita Uhum. o que está devendo, o banco pega o dinheiro. Se você está negativado, não tem conta bancária e você recebe R$ 10.000, a primeira coisa que o banco vai fazer é recuperar o que você está devendo, não vai pagar. Mas o objetivo era pagar essas pessoas. Então, foi desenvolvido um esquema junto às varas das comunidades, as varas dessas cidades, a- as varas locais, de como isso poderia ser feito, dando garantia a todo mundo. Então, já te dei um outro Nossa. exemplo. Então, vocês tiveram essa dificuldade ali em relação aos interesses dos representantes e da comunidade, mas conseguiram no final resolver tudo. Primeiro passando por esse impasse, foi isso? Essa desconexão, mas não é uma coisa que me cabe. Aí é a realidade, assim. A realidade não me cabia interferir nisso, me cabia resolver, ainda mais que havia uma questão de prazo, no prazo legal, mas o prazo dado pela seguradora de um prazo para a solução. Então,
O que é mais importante? É resolver o conflito e ter isso, ou a gente prolongar tentando demover o representante ou aproximando? Não adianta. Eu falei, é mais importante naquele momento resolver a estrutura do conflito e ter um caso a menos, e a gente pelo menos mitigar financeiramente, você pagar, e aí vem uma questão mais justa ou menos justa, você pagar, desenvolver critério de como você vai pagar essa massa de pessoas, do que você, na verdade, tentar fazer o bem, fazer o bem, o que você acha que é melhor, que não é a minha interpretação, né? É a realidade Uhum. que você tem na mão para trabalhar. Claro, e ali você estava como mediadora. Mediadora é imparcial, é um outro olhar e uma outra forma de atuação. Minha Uhum. postura, deixa os estudos técnicos, deixa os estudos que estão apoiando, e vamos sentar a várias mãos, mas eu diria que a três mãos, né? Mediador e grupo, para ver qual é o Uhum. critério que vai ser justo de reembolso. Primeiro, qual é o valor, e dentro do valor, como você vai distribuir esse valor para a massa de pessoas. É isso. Vai sentar e desenvolver critério padrão. E Eu já depois desse caso. Opa, pode terminar, por favor. falei um pouquinho do histórico, é, da trajetória, né, de trabalhar em sustentabilidade, tal, esbarrar no conflito, depois de ser chamada para trabalhar como mediadora mesmo, com esse nome. Uhum. E depois desse caso, você continuou atuando também como mediadora ou o foco continua sendo mais nesse desenho de sistema mais global, tendo outro tipo de funcionamento, na prática? Bom, esse caso que eu te comentei, da WMF, eu fui chamada como mediadora. Então, parte do trabalho era acompanhar os conflitos que estavam acontecendo. E daí o meu papel era ser um segundo mediador, porque, na verdade, o que eu fazia era orientar quem estava como mediador o procedimento em termos de mediação mais adequado. Então, Uhum. nesse quesito de acompanhar as soluções e fazer, eu vou usar a terminologia, mas não é essa, né? E fazer auditoria, prefiro chamar de análise, fazer análise dos casos, um olhar de mediadora, sempre. Quais são as questões, quais são os interesses, de que forma isso está sendo feito, qual é o desbalance entre as partes, quais são os triggers desse conflito, o que está por trás, quais são os valores, papel de mediadora. Uhum. Na hora de informar ou dar uma estrutura que viabilizasse a redução, o objetivo final, né, era a redução do número de casos e fizesse com que o conflito chegasse nesse comitê num momento menos escalado, aí foi mais um papel de desenho de sistema. Mediadora. E trabalhei com dois chapéus. Mas depois desse caso, passando, porque você falou que esse caso foi em 2015, certo? Tá. Depois disso, de 2015 para cá, você vem atuando mais como mediadora ou mais nessa parte de desenho de sistema? Só por curiosidade prática mesmo, saber como que é essa atuação agora. Não é com esse nome, tá, Alessandra? Uhum, Desenho de sistemas, mas é mais na linha do entendimento e quais são os caminhos de solução para um conjunto de conflitos, tá? uhum, Eu vou te dar um exemplo. Esse projeto que eu estou trabalhando nesse momento, também é melhor não falar o nome, mesmo porque vários dos produtos que os lares brasileiros têm em casa são desse fabricante, então é melhor a gente não falar, mas é um grande fabricante internacional. uhum, Está fazendo nesse momento um Human Rights Impact Assessment, está fazendo uma análise dentro da sua cadeia produtiva dos impactos em termos de direitos humanos. Qual é o meu papel nele? Acompanhar isso tudo e verificar quais são os conflitos sob a perspectiva da empresa. Então, o conflito sob a uhum, perspectiva. O que está surgindo mapeado, na verdade, são dois. Sobre o guarda-chuva de direitos humanos, a questão do gênero, não é gênero, número de homens e mulheres, mas gênero, oportunidade para que mulheres consigam avançar dentro uhum, da estrutura de fornecedores e da empresa no Brasil. A questão de discriminação LGBT+, e de pessoas com deficiência, e a questão de acesso, melhores condições de trabalho. Então, isso eu ajudo a fazer dentro do guarda-chuva
de direitos humanos, fazendo entrevista com todas as partes interessadas. A gente entrevista empregado, a gente entrevista empregado de fornecedor, entrevista a gestão dos fornecedores, entrevista a própria empresa, empregado da empresa, diretor da empresa, entrevista representantes da sociedade civil, então já falando com a ONG, falei anteontem falei com o governo do Estado de São Paulo, então a gente fala com diferentes atores para montar um panorama. E em que momento eu vou atuar como mediação? Mediação é porque existe dentro da cadeia, nem vou falar o produto, porque se falar o produto, Uhum. dentro da cadeia de fornecedores tem um desequilíbrio em termos de direitos humanos, assim, não existe alinhamento das condições de trabalho de um material que é comprado no Nordeste brasileiro e que é uma matéria-prima. Então, Uhum. entre o fornecedor e a empresa. Então, de que maneira você pode resolver esse conflito? Eu não estou lá especificamente como mediadora, mas o que eu estou vendo é quais são os triggers que estão dando o conflito e aí você tem que voltar no interesse de quem me contratou. Qual é o objetivo da empresa? O objetivo da empresa não é simplesmente descredenciar o fornecedor. O fornecedor é importante para a linha de produção dela. Ela não pode ficar sem essa Uhum. máquina, não tem produto para entregar. Então, o objetivo é fazer com que o fornecedor esteja em linha, melhore. Vou dar um exemplo: as condições de trabalho, que todo mundo que esteja trabalhando no fornecedor tenha carteira assinada. Vou dar um exemplo: Uhum. muita gente não tem carteira assinada. Então, que todos tenham carteira assinada. Então, ao mesmo tempo que resolver esse conflito entre os dois, porque a empresa fala, se não tiver alinhado, eu não pago, e aí o fornecedor fala, mas se não me pagar, eu não entrego, e aí é uma questão contratual. A gente desenvolve do lado da empresa ferramentas para a empresa ajudar a esse fornecedor a reduzir a sua possibilidade. Então, conscientização do fornecedor, eventualmente antecipar pagamentos, uma coisa que a gente está olhando. Se pode antecipar alguns pagamentos, Uhum. quem está trabalhando de forma contratada ou irregular possa ser regularizado. É, fazer uma gradação foi uma coisa, em vez de assinar a carteira de todos, primeiro contrata como contratado, e em dando certo, e em sendo necessário, aí passa a ser CLT. Então, a gente tem que ver, primeiro tentar resolver É o bem problema. complexo, porque o impacto disso para o fornecedor, para a empresa, é muito amplo mesmo. Não nesse momento agora, mas entendendo que é um fornecedor internacional, é um fornecedor que tem ações na Bolsa Europeia e outros lugares, é um fornecedor que está sendo olhado com essa lente. Então, hoje em dia, se a gente falar Uhum. em mundo, né? Então, é Claro. uma coisa sendo observada. Então, não é para agora, mas vai acontecer. Então, é Sim. uma resolução de conflito pontual, que é uma resolução de conflito contratual, de que maneira a gente não precisa quebrar esse contrato, e é um desenho, não é uma distúrbio, mas é um desenho é uma Prevenção também. antecipada, né? De solução antecipada de Uhum. é isso. Perfeito. Muito interessante esse caso, Teresa. Eu gosto quando você traz sua experiência prática, porque a gente consegue identificar ali a complexidade e, ao mesmo tempo, como algumas técnicas conseguem simplificar coisas que parecem sem saída, né? Que a pessoa está lá sem saber por onde caminhar e você vem justamente trazendo esse direcionamento. Perfeito. Na questão da resolução de conflito, a gente olha só a relação contratual. Aí você fala assim, bom, Uhum. se tu resolveu, não resolveu, se o fornecedor atingir os padrões lá de compliance, ok, mantém o contrato, se não, quebra o contrato e descredencia o fornecedor. Mas aí a gente tem Uhum. que entender na perspectiva do desenho do sistema, já que a gente estava falando de desenho do sistema, qual é o objetivo que se quer resolver? Qual é o objetivo da pessoa? O objetivo não é resolver o conflito credenciando ou forçando a ficar correto para não ter problema de fazer coisa embaixo do pano. O objetivo vai mais além, o objetivo é regularizar e melhorar, manter ou desenvolver Uhum. de padrão nesses aspectos que eu te falei de direitos humanos, mas que isso não aconteça mais. Então, a gente não pode, quando você olha, eu costumo olhar que o desenho de sistema, para mim, a melhor definição dele é você olhar. Aqui você tem um problema, um conjunto de problemas, você olha de cima, com uma visão de helicóptero, entendeu? Você olha de cima Uhum. as outras variáveis, entendeu? Então,
Qual é o objetivo dele? O objetivo dele é manter, desenvolver o fornecedor gastando menos, ou com menos Sim, ferramentas. Então, o que que precisa para chegar lá? perfeito. E você comentou antes que acaba sendo contratada não com esse termo de desenho de sistemas. Qual é o termo que normalmente acaba utilizando, assim, na prática? Mediadora foi nesse exemplo que eu te dei, foi o primeiro, para mim ele é bem emblemático, ele foi primeiro. Mediadora também para o WMF, consultora nesse que eu te falei, que é o que eu estou trabalhando atualmente. Então, eu acho que eu sou mais contratada como consultora, Entendi, para estratégia de engajamento com partes interessadas, ou para estratégia de resolução de conflito, né? Eu tenho uma perfeito. bastante grande na área de sustentabilidade, que, em última análise, é uma área que está muito exposta para conflito. Você perguntar, é Sim. o departamento jurídico, é o advogado que vai e liga para a TT? Não. Os advogados que me conhecem muitas vezes me ligam e falam: eu tenho essa questão para resolver, me ajuda a entender, me ajuda a desenhar, me ajuda a encaixar. Uhum. Então, dessa maneira, eu costumo ajudar. Eu costumo trabalhar junto com os advogados quando tem causa societária, eu digo quais são as questões que estão em jogo, o que que a gente faz, mas é difícil que alguém me contrate como mediadora, Uhum. direto, mas se for um departamento jurídico, né? Mas se for em É, outro, a gente esbarra, a gente trabalha junto com o jurídico, trabalho de perto com o jurídico, com outro nome, né? entendi. Essa questão do jurídico é um tema delicado, que a gente sabe que tem ali, às vezes, conflitos de interesse, às vezes questão de até da questão cultural mesmo, falando Brasil principalmente, então, não sei se você quer acrescentar algum ponto em relação a isso. Exemplo disso, parte das entrevistas foi fazer uma entrevista com o departamento jurídico, né, já que a gente estava Hum, fazendo levantamento da parte dos colaboradores, fazer entrevista com o departamento jurídico para entender os processos trabalhistas, esse volume de processos trabalhistas e natureza dos processos trabalhistas, quais eram as queixas mais frequentes, tá? Então, quando eu faço sim. um mecanismo de queixa, que é esse o nome, né? Grievance Mechanism. Quando a gente faz um mecanismo de queixa, a gente tem que entender bem o que é recorrente, enfim. Quando eu estendi o convite ao departamento jurídico para entender quais eram os motivos, o número de conflitos, onde eles se pautavam, como era resolvido, qual era o fórum de resolução, a presença, a resposta ao convite, sempre uma resposta defensiva, entendeu? Do tipo, o que eu estou fazendo tudo certo, não diz respeito ao trabalho de vocês, é uma coisa que eu. E aí Acaba afastando. crítica com carinho, não é uma crítica malvada, não. Uma crítica com carinho que eu faço aos departamentos jurídicos corporativos é que eles, dentro da empresa, até pela própria corporação, eles são tratados como uma coisa totalmente independente. Outra coisa. Assim, Uhum, todos os problemas acontecem. Vamos pegar uma empresa qualquer, está vendendo software. Vou dar um exemplo: está vendendo software, né? Aí vende, aí tem um problema porque não foi implantado direito, ou porque não entregou no prazo, ou porque dá para alguma coisa. Aí fica tentando resolver com o vendedor, com relação com compras e tal, né? Quando aquilo ali vira um problema jurídico, um processou o outro, vai para o jurídico, morreu. Parece que não faz mais parte uhum. do. Não é assim que a gente tem que entender. A Não gente tem pode desconectar tanto. que entender o Uhum, departamento como um termômetro importante que você tem que olhar onde vai acabar. E se vai acabar lá, é porque em algum lugar perdeu a mão antes. Então, por exemplo, se está com o número de sim. devolução de compra ou contrato quebrado, né, por implantação do software, por exemplo, pela implantação, então, quando vai para o jurídico, você não olha mais ele, você esquece que você tem que. O objetivo do mediador, né, de quem vai fazer um desenho de sistema, é reduzir o número de conflitos. Então, tem que ir lá Sim. fazer sim a pesquisa e entender sim o que que houve, entender o porquê do aumento. Aí, se você descobre que é uma questão de implantação, aí você vai lá em quem vende e em quem implanta e começa a entender. É falta de treinamento, é falta de entendimento, é o manual que não está correto, é o desenvolver. Uhum. Assim você consegue reduzir o número
de conflitos judicializados. Então, o meu apelo É aí aonde realmente está o problema e não simplesmente ali na ponta, certo? é um problema, né? Ali já é uma questão jurídica. Mas antes de chegar lá, o que pode ser feito? O departamento jurídico é um excelente termômetro. Na minha opinião, ele não deveria ser tratado como, ok, não faz Algo à mais, parte. entendeu? Agora é o jurídico que resolve. Você não tem isso? Vou mandar para o jurídico. Uhum. Vou mandar para o jurídico, como quem diz assim, agora acabou, não tem uma responsabilidade, foi para o jurídico, acabou. Sim. Entendeu? É uma É, postura diferente, eu acho. tem que trabalhar mais integrado para justamente ter esse olhar preventivo e também, não só preventivo, mas de resolver a questão, porque senão às vezes acaba chegando num denominador final, mas que não foi bom nem para a empresa, nem para o fornecedor, nem para o cliente ou para as outras pessoas ali envolvidas. Na Uhum. hora do desenho de sistema, sim, tem que trabalhar integrado, tem que eventualmente até começar a análise de trás para frente por ele. Na ótica da resolução de conflito, aí você dá a mão para o jurídico e fala assim: vamos tentar pegar os casos que estão judicializados e resolver por mediação? Então, eu só acho, o que eu quis dizer é que ele não deve estar desconectado por todas as razões, porque mediação Sim, é um instrumento que eu sempre levanto a bandeira, apesar de não ser advogada, que eu acho que o que a gente já sabe, é um litigante, um econômico, uma célere, etc. E também, sob a perspectiva de uma análise mais macro, pode ajudar bastante. claro, uma excelente ferramenta que, inclusive, o jurídico pode utilizar a favor e não ver como algo que possa atrapalhar a atuação. Desde ser defensivo, quando identifica que tem um aumento muito grande de alguma coisa, ele tem que sinalizar, né? Deve sinalizar. Perfeito. Uhum, perfeito. E dentro dessa atuação, Tereza, que você trabalha muito com negociações complexas e multipartes, o que você considera, assim, essencial, se fosse para escolher alguns pontos para trabalhar dentro desses contextos? Eu acho que é o que eu comentei, e aí vai um pouco do engenheiro aí. Uhum, Pergunte qual é o problema que você quer resolver, quais são as questões que você quer resolver. Então, isso define bastante do escopo. A gente não pode achar que vai conseguir resolver tudo de uma vez, não dá. Então, primeiro, sim. qual é a questão que você quer resolver? Uma vez entendido qual é a questão que você quer resolver e definindo o escopo, do tamanho do problema que você está resolvendo, quem está envolvido nesse problema, nesse conjunto? Uhum, Qual é o contexto aonde ele está inserido? Qual é o contexto que ele está inserido? Então, eu acho que o mais importante, eu acho que é como você... Não é o mais importante, mas assim, o que eu acho importante é sempre entender o escopo do que se vai resolver. Aonde a gente quer chegar, que vai definir o escopo uhum, trabalhado, quais são as partes envolvidas, e aí sim, um mapeamento bastante criterioso. A gente não pode esquecer uma parte. Às vezes a gente faz um mapeamento geral e esquece atores importantes. Então, quando eu faço um mapeamento, eu faço um mapeamento normalmente muito extenso. Vai trabalhar uhum, o verso todo? Não, porque não tem recurso, não tem tempo, mas o mapeamento deve ser extenso. Então, quando eu estou fazendo entrevista, por exemplo, nesse projeto atual, eu, quando entrevisto uma parte interessada, eu, na sua perspectiva, dando que a gente conversou, poderia me indicar com quem mais, quem o senhor ou a senhora acha importante que a gente converse? Poderia dar 2 ou 3 nomes? A gente vai aumentando a lista. Só que depois, você já tem o escopo e já tem, quando analisa a parte interessada, você tem que ver a criticidade da parte, quão importante esse stakeholder quão definitivo o poder que ele tem, a influência que ele tem, o entendimento que ele tem. Aí você faz uma seleção do conjunto que você vai falar, pelo menos o conjunto de pessoas que você vai falar primeiro. Mas o teu sim. mapeamento extenso. A intervenção e o trabalho pode ser com um número menor de pessoas. Então, para te responder, entender aonde quer chegar, quem está envolvido, definir o escopo, quem está envolvido e o contexto desse imbróglio, né, da disputa. Perfeito. Ali do mapeamento que você falou, Tereza, é no sentido, você tem que ter clareza de tudo que aonde pode respingar, digamos assim. Não quer dizer que vai conseguir aprofundar com todos esses contextos, seria isso?
ali na hora de entender e as indicações? Um mapeamento deixa eu te dar um exemplo para ficar mais claro. Um conflito que eu já trabalhei, um conjunto de conflitos, tá? Mas vamos pegar um conflito específico. Entrega de caminhão, a entrega de caminhão passa por lugar assim, menos, lugar não calçado e tal, blum, bate e derruba um portão. Eu me lembro essa ocasião, derrubou o portão e um pedaço do muro da casa. Evidentemente, a Sim. empresa, tá, ela foi e recompôs o muro, tá? E aí começou um outro tipo de conflito, porque todo mundo que estava afetado falou: o caminhão passa aqui todo dia, suja a minha porta, me incomoda. Bateu nele, ele está com a frente toda nova, por que que eu não estou e ele está? Aí você começa com outro tipo de. Uhum. Você faz um mapeamento muito grande de quem são as partes. Qual é o problema que você quer resolver ali? O problema que você quer resolver ali é a recomposição das casas. Então, quando você está olhando o conflito, você mapeia tudo. Você mapeia os proprietários das casas, os vizinhos, onde vai fazer a entrega da empresa, o motorista, não sei o quê. Para resolver aquele conflito, você vai falar provavelmente com os moradores daquele ali, com o representante da empresa. Pronto. Agora, Uhum. problema, por exemplo, da rota que o caminhão vai fazer, se pode não passar mais por ali, passar por outro lugar, vai evitar horário escolar e tudo, vai lá naquela tua lista toda de quem é afetado, aonde é a cidade, por que tem que passar lá, quem tem que receber, o horário. Agora eu tenho que resolver o problema de rota. Então, com quem que eu tenho que falar? Eu tenho que falar com o recebedor, não é mais com aquele conjunto de pessoas. Aí com o recebedor, é com o motorista, entendeu? É diferente. Uhum. Você mapeia um monte de gente. E aí, em algumas, você analisa aquelas pessoas sobre, por exemplo, o nível de influência que ela tem para aquela questão, o nível de conhecimento que ela tem para aquela questão, o nível de Uhum. que ela tem para aquela questão. Para outra questão, ela pode não ter, dentro lá da tua matemática, né? Eu costumo fazer uma matriz, vou dando um número e tal. Se for outra questão, de repente o peso dela é um peso, ela deixa de ser importante, não, mas é um peso menos crítico, então eu não falo mais com ela. Então, eu não sei se eu te respondi, você faz um mapeamento, você pega Sim. o número de quem poderia estar afetado diretamente e indiretamente e institucionalmente, né? Que são os Uhum. indiretos, quem poderia estar afetado. Para aquele problema, aí você vai. Quais são os aspectos que você vai olhar? Você vai olhar. Normalmente eu olho o conhecimento que tem do problema, né? Influência, pode resolver, pode alavancar outros. Poder decisório, né? A nível de representatividade é muito importante. Sim. E aí você fala, bom, vou falar com 10, vou falar com 8, vou falar com 5, para aquela questão. Se for outra questão, o teu mapeamento são outros. É um outro, Uhum. né, de pontos. Perfeito. E pode acontecer na prática também de, inicialmente, ao delimitar o que deseja, depois que resolver aquilo, acabar: "Não, agora eu quero focar nisso". E a partir disso você já tem todo o mapeamento para dar continuidade, certo? Acontece muito, principalmente em questão que tem aspecto ambiental. Os aspectos Uhum. são muito. Tem coisas que estão acontecendo que você não sabe nem a consequência de alguma intervenção, porque o Sim. meio é dinâmico, as relações humanas são dinâmicas, então você resolve. Eu, quando faço um acordo, né, vamos chamar de um acordo, numa situação dessa, eu faço o seguinte acordo: o acordo para esta questão, ele vai ser revisitado dali a 6 meses. As outras questões vão entrar na pauta conforme isso for andando. Então, é um escalonamento, eu acho, é uma gradação, faz soluções Uhum. e dinâmicas, né? Não sei se eu me perdi. Sim, e tam não, não, deu para perceber bem, até porque, como você disse, não tem como resolver tudo e ao mesmo tempo, então vamos por parte. Inicialmente esse é o foco, às vezes porque aquilo está mais eminente, precisa resolver com mais rapidez, por exemplo, e depois, se tiver verba para isso e interesse, pode ser que surjam realmente outros pontos depois daquele. Então você já com mapeamento geral facilita até aquele trabalho posterior. Dá um exemplo bem, já que a gente falou de de ambiental, eu não estou envolvida. Vamos pegar as chuvas que tiveram em São Paulo, né? As chuvas do litoral de São Paulo, então, essa questão toda. E aí eu concluo.
você tem uma situação de crise, então você faz um mapeamento de todo mundo, quem perdeu a casa, quem pode perder a casa, aí você mapeia as seguradoras que estão lá, as construtoras, os órgãos que autorizaram, as instâncias de governo, você mapeia todo mundo. Mas você tem uma crise para resolver. Então, o que você vai resolver primeiro? As escolas, as igrejas, você mapeia todo mundo. Porque você tem uma crise. A primeira coisa que eu tenho que resolver é a questão de saúde, por exemplo. Então, você os stakeholders mais importantes para a questão de saúde. Aí você vai chamar o diretor do hospital, a enfermeira e os afetados diretos e o órgão do governo. Agora a questão de saúde está resolvida. Então, agora a gente vai resolver casa, né? Moradia. Quem está envolvido em moradia? Aí depois você vai resolver recomposição do nível financeiro. A recomposição do nível financeiro, às vezes você não sabe. Aí você, qual é a associação de comércio que tinha no lugar, a associação de indústria, qual era o tipo de negócio. Aí, de repente, você consulta o Sebrae, aí você faz um, entendeu? Você tem um Uhum. conjunto para, se o problema que você está resolvendo é outro, então, assim, e é uma questão dinâmica. Primeiro você resolve a crise urgente, depois você vai resolvendo, mesmo porque não se sabe como a encosta vai ficar. Você resolve, Sim. você tira pessoas daqui, você constrói a casa lá, mas é uma medida dinâmica. Se não houver medida mitigatória, não tiverem construções ao lado, não tiver recomposição do solo, aquilo ali vai cair depois. Então, Uhum. a solução importante agora, mas ela não é definitiva, porque ela depende de outras variáveis que vão acontecendo da intervenção da natureza, do homem, etc. Por isso que normalmente dentro desse plano tem o acompanhamento. É muito importante esse pós, não simplesmente, resolvemos agora isso e esquecer. Eu falo parar, senão o exemplo não para. Olha, eu adoro ficar sabendo das suas experiências, você tem anos de prática e é muito rica essa partilha. Com certeza as pessoas que estão nos escutando estão aqui vidradas com tanta vivência. E Tereza, como que a empresa pode buscar você ou outro profissional? Como saber qual o melhor profissional para o caso? Você pode falar um pouco sobre esse olhar também? Eu acho que quando a empresa tem um problema, ela tem que buscar alguém que tenha alguma experiência no tipo de problema que ela quer, né? Uhum, Realmente, se a solução vai para os jurídicos, advogados, especialistas e tudo. Como é que a empresa pode achar? Como pode achar a maior parte, como quem me acha? Normalmente a referência, um referência o outro. uhum, Eu faço quase nada de propaganda, não é o meu perfil, eu tenho muita referência de pessoas que já trabalharam comigo. E eu gosto do perfil de consultor. Então, uhum, identifico, depende da questão que você quer resolver. Como as empresas podem procurar? Você está querendo resolver uma questão de engajamento com as suas partes interessadas, de crise, de problema contundente, de queixa. Então, se for esse universo, muito obrigada, eu estou aqui. Mas eu buscaria consultores, pelo menos para um diagnóstico inicial. Eu acho que a empresa pode sempre pedir um diagnóstico. perfeito. A partir do diagnóstico inicial, aí é que ela vai buscar um especialista. Eu sou muito a favor de um diagnóstico para entender. E depois que Uhum, às vezes você imagina uma coisa e o problema é outro, né? Então, você faz um diagnóstico, verdade. você vai buscar o especialista para aquela questão. Eu não sei, eu faria assim. Perfeito. Perfeito, não, faz todo sentido, porque às vezes a empresa está tão envolvida que ela já não consegue ter esse panorama de identificar todas as questões. Então, ter esse diagnóstico de um terceiro já ajuda a começar a trazer clareza e, a partir disso, melhorar na tomada de decisão, quem irá assumir a partir dali. Perfeito. E Tereza, nossa, tá uma delícia esse encontro. Eu, por mim, ficaria aqui mais horas, mas sei também que tem a questão do fuso aí em Londres, tem a sua agenda. Mas eu gosto também de trazer o lado humano por trás do profissional. Acho que a gente não tem como separar. A partir de agora, liguei aqui uma chavezinha e é a Ali profissional, é a Tereza profissional. Acho que o lado pessoal também tem muito, tudo que a gente viveu, as nossas bagagens. E tem uma coisa que eu admiro em especial dentro da sua trajetória, que foi uma questão que você superou, uma questão de saúde. E eu queria saber como você conseguiu superar essa questão de saúde e o quanto isso acabou te trazendo também para o lado profissional, ou se mudou algo em relação a isso, aos valores que você dá, ao peso que dá às coisas, ainda mais lidando com um conflito diariamente. É engraçado, muita gente pergunta, né? A gente vê gente que teve câncer e logo depois mudou a vida. Eu acho que eu não mudei. Eu acho que é Uhum, sempre uma atenção.
sem dúvida alguma, te dá um freio. Eu procurei não pensar muito, pessoalmente, eu procurei não pensar muito. Eu sou muito positiva, Alessandra, muito positiva. Então, eu nunca penso na doença, eu penso na solução. Eu sempre pensava quanto falta em químio longa, quantas faltam, e eu estou avançando, não estou avançando. Mesmo quando você perde cabelo, quando você vai ficando ruim, mais fraco, não olho o problema. Eu costumo olhar o lado positivo, copo meio cheio, né? Então, eu acho que isso é uma Uhum. atitude pessoal, ajuda muito. Depois, eu acho que a rede, as redes de suporte são muito importantes. Seja a rede de amigos, seja a rede de relacionamento, seja a rede familiar, as redes ajudam muito. Então, como eu consegui superar? Primeiro, não pensando muito no lado negativo, tendo uma atitude positiva. Segundo, tentando mudar o mínimo possível a minha rotina. Claro que muitas coisas tiveram que ser mudadas, porque nem fisicamente eu não tinha força para aguentar. Mas essa O história de ritmo de trabalho acabou. Uhum. tentando mudar o mínimo possível, tentando encarar como é um tropeção, vai passar, entendeu? Vai passar. Uhum. O que que mudou? Não mudou muita coisa. Eu acho que o que mudou, a gente fica com um pouco mais de dimensão do fim, né? A gente não costuma pensar no fim. E quanto mais jovem você é, menos você pensa no fim. Então, a questão da finitude foi a primeira vez que ela veio na minha cabeça. Isso mudou minha forma de ser? Não. Mudou minha forma de trabalhar? Não. Me deixou mais calma, talvez. Porque a gente Uhum. tem prudência nas coisas. E se acontecer algum problema com você, não tem o menor medo de lançar a mão da sua rede, falar, eu preciso de ajuda, quer conversar comigo? Sim. Eu acho que é isso que ajuda a gente Perfeito. a estar sozinho no mundo e, enfim, atitude Não positiva, precisa ele passar por isso sozinho, né? É muito importante também dividir. atitude positiva, usando a rede de apoio, tem rede por aí que ajuda, tem mais Uhum. facilidade, menos facilidade, mas tem, e tentar encarar como um tropeço, vai passar, vamos embora, vida que segue. Você vive na prática mesmo, Tereza, essa questão de estar com um problema que seja no trabalho ou no lado pessoal, eu estou olhando aqui, a solução, né? Vou testar aqui, se não funcionar, eu vou aqui, se não der, eu vou aqui, porque senão a gente também acaba gastando muita energia, tempo, tudo, focando no problema e parece que o problema vai aumentando. E se a gente foca na solução, a gente começa a ver um pouquinho ali, opa, tem uma possibilidade. Então, se eu tinha um profissional que me acompanhava, eu gostava muito dele, eu falei, vou confiar, não vou ficar consultando, Uhum. porque senão nunca acaba. É a mesma coisa do conflito, é um never ending. Eu falei, não, É. é esse caminho, vamos embora. Admirável, Tereza, admirável que você consegue aplicar isso no trabalho e no dia a dia, realmente faz parte de quem você é. Tenta, né? A gente tenta. Muito obrigada pela essa riquíssima partilha, foi uma delícia conversar com você aqui hoje. Para finalizar, Tereza, você tem indicação de algum livro? Pode ser relacionado com o tema ou não, algum livro que tenha marcado a sua trajetória? Marcado. Todos os livros conhecidos de mediação são importantes, desde o mais básico, né, como chegar ao sim. Acho que o Uhum. mais recente que eu vi foi um que está estruturado muito em perguntas. Sim. Ele é um livro, é o toolkit do mediador, é como formular, dá para ver? Uhum, dá. Ele ajuda Perfeito. bastante a você entender os triggers de status, de relacionamento, todo. Eu uso um modelo que é o SCARF Model, né? Que são os triggers humanos. Então, aí esse aqui é uma caixinha de ferramenta que fala bem cada trigger e que tipo de pergunta, quando a gente quer saber uma resposta, qual é o melhor tipo de pergunta. Eu gosto. Não me Perfeito, adorei a indicação. me marcou especificamente, mas ele é bem interessante. Acho que vale a dica. Ele é bem prático, Bem ele prático, tem ali. bem Perfeito. prático. Que delícia esse encontro. Muito obrigada, Tereza. Obrigada pela indicação. Esse especificamente eu não tinha lido ainda, já vou anotar aqui na minha lista. E você tem alguma mensagem final, assim, para a gente encerrar esse encontro? Não, mediação, a gente tem que aculturar mesmo. Vamos falar de mediação, viver a mediação e propagar. Todo contrato que eu tenho aqui pode ser de condomínio. Eu falo da mediação e estou sempre fazendo Uhum, hora de mão junta aí. perfeito, é isso mesmo. Nós temos que
começar fazendo essa mudança já no nosso entorno. Não adianta ficar falando só para fora, mas o quanto a gente realmente está mudando. Essa do contrato eu faço. Chega um contrato para mim, prestação de serviço, qualquer coisa, eu tô, opa, podemos incluir uma cláusula falando sobre mediação? É a mesma postura que a gente tem que ter para uso de plástico, para reciclável, tem que andar com a sacolinha, tem que aprender a fazer isso, fazer a nossa parte. Uhum. Vamos junto. Verdade. Agradecer muito e pedir desculpas aí se a gente se estendeu muito nessa entrevista. Que isso, foi uma delícia, muito rica a sua trajetória. Eu, por mim, ficava aqui, dá para marcar outros encontros com outros casos das suas vivências. Foi realmente incrível, Tereza. Agradeço pelo seu tempo e agradeço também a quem nos escutou até aqui. Se ficou com alguma dúvida, se na medida em que a Tereza foi falando surgiu alguma terminologia, alguma questão, pode deixar aqui, que se eu não souber responder, eu pergunto e depois trago a resposta para vocês. A dica é continue no canal da Alessandra, muito interessante. Vamos lá. Obrigada, Tereza. Esse espaço também é com esse intuito de cada vez propagar mais esses assuntos tão importantes. Então, obrigada, Tereza. Um abraço. Um beijo grande.